Arthur entra no quarto e se depara com Rafael e Elisa abraçados dormindo juntos. Elisa acorda e se desespera ao ver Rafael deitado com ela. Rafael também acorda e os dois tentam se explicar. Elisa, desesperada, diz que bebeu, estava com sono e não lembra de nada, mas jura que não aconteceu nada, até porque Rafael só ajudou ela a entrar no quarto. Arthur diz que pelo visto ele ajudou bastante. Elisa, gritando, manda Rafael falar o que aconteceu. Rafael diz que não aconteceu nada e Arthur expulsa o fotógrafo do quarto. O bonitão pede uma explicação para Elisa. A ruivinha diz que não sabe o que aconteceu. Arthur fica se lamentando, enquanto a ruivinha pede perdão. Arthur diz que ele foi pisoteado por quem menos imaginava, ainda mais a garota ingênua. Na revista, Lu pergunta se Carol mandou publicar a foto de Rafael e Elisa. Leila diz que ela deve ter mandado por engano. Todos da revista veem a foto e Leila diz que a ruiva é uma hipócrita e que dá vontade de postar. No quarto de Carol, Rafael diz que ele falou que não aconteceu nada e que ele estragou o plano dela. Carol pergunta se Arthur achou que eles só dormiram. Rafael nega e a megera diz que era isso que precisava e que eles estão fazendo um favor para Elisa. Rafael diz que só quer se vingar de Germano e pergunta quando Ricasso vai ver as fotos. A megera revela que já mandou para Leila e que ela já deve estar publicando. Na revista, Leila diz que não vai publicar nada, mas que vontade não falta, mas não seria certo da parte dela, e que devem ter sido enviadas por engano as fotos. Pietro se vira e diz que Carol não aprende. No quarto de Elisa, ela fica ajoelhada, dizendo que não traiu o bonitão e que tá até de roupa. Ela começa a chorar, dizendo que não fez nada de errado. Os dois dão uma discutida feia e Elisa diz que não é esse tipo de mulher. Arthur diz que seria melhor se ela fosse esse tipo de mulher. Elisa abraça ele chorando, mas Arthur joga ela na cama e desabafa dizendo que Elisa destruiu o amor que ele sentia por ela. Arthur se irrita e sai do quarto quebrando tudo que vê pela frente e deixa a ruiva sozinha chorando. Carol e Arthur se encontram no corredor e o bonitão afirma que foi ela quem armou tudo isso. A megera mantém a boa pose e entra no quarto. O bonitão vai atrás dela e diz que sabia que tinha dedo dela nessa história e que a ruiva não poderia ter caído na armadilha da megera, e revela que Elisa traiu ele. Carol fala para ele fazer o que ele pedia para as mulheres que ele traía fazer. Carol então começa a massacrar ele dizendo que ela se humilhou muito por causa dele. Só que ele sempre ficava desfilando com um bando de mulheres na frente dela, durante anos e anos, e ela tinha que entender porque eles tinham um relacionamento diferente. Arthur responde que eles nunca tiveram um compromisso e achava que Carol queria assim. Carolina, chorando, diz que sempre amou Arthur, mas que agora ele tá pagando o preço, e revela que dói muito, mas que adorou ver ele sofrendo também. Elisa fica chorando no quarto e se perguntando por que Arthur não acredita nela, e Arthur vai embora do hotel. Na agência, Max diz que tá com inveja de Arthur e Elisa no Uruguai. Max então atende o seu telefone e fica chocado ao saber que Arthur quer voltar no primeiro avião para o Brasil. Em Curicica, Wesley vai jogando vôlei e Floresval chama o menino e diz que foi buscar ele e que ele já vai saber o que é. Floresval também chama Cascudo e fala para eles levarem Wesley até sua casa, porque preparou uma surpresa para ele, e revela que é uma lasanha. Automaticamente Wesley já aceita. Enquanto isso, Jana sai da escola e encontra com sua mãe, e elas encontram com Maristela. A ex-loirão fala que vai ter um sorteio no salão,
e fala para Jacira concorrer. Janaína fala que faz um tempão que a mãe não vai ao salão. Jacira diz que tudo bem e Jenny começa a perceber que tem algo estranho. Jacira pega um papelzinho no saco e tá escrito que ela ganhou o sorteio. Maristela diz que só vale para hoje, agora. Jacira fica preocupada com a filha, mas Jenny chega e diz que Jana vai ficar na escola para terminar um trabalho. Maristela então puxa a Jacira para o salão. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, com quem você acha que Carolina deve ficar no final da novela? Ela deve ficar com Arthur ou deve acabar a novela sozinha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Na casa de Floresval, Wesley pergunta cadê a lasanha que o pai tinha prometido. Floresval diz que tem outra surpresa. Cascudo e Floresval saem do apartamento e Wesley fica desesperado e sem entender nada. Mas de repente, Janaína chega, mas logo percebe que foi tudo armado para eles se encontrarem. No Uruguai, Carol chega no quarto de Elisa e diz que eles têm que liberar o quarto. Elisa manda ela deixar de ser sonsa e diz que Carolina deve estar adorando tudo isso e que finalmente ela conseguiu. Elisa se levanta e começa a se lembrar de tudo que aconteceu e diz que Carolina fez tudo isso de propósito, mas que Arthur não acredita nela e não acredita que eles só dormiram. Carol diz que ele não acredita em ninguém e revela que já pegou Arthur várias vezes com várias mulheres na cama. Ela ainda diz que ninguém muda de verdade. Elisa diz que nunca trairia o bonitão. Carol diz que se Arthur amasse de verdade Elisa, ele acreditaria nela. Elisa fica furiosa e expulsa Carol do seu quarto. No apartamento de Floresval, Wesley diz do sonho que teve com Janaína e diz que a menina é um presente e que quer ela para ele. Janaína diz que tem Jacira e que não quer comprar essa briga. Wesley diz que tem que respeitar a decisão da menina. Jana diz que gosta muito dele. O menino faz ela sentar no colo dele e começa a beijar ela. No quarto de Carol, ela liga para a recepção e diz para Rafael que está com a consciência tranquila e que livrou Elisa de um karma. Rafael diz que só queria ver a cara do Germano vendo a foto. Carolina vê no site e diz que Leila não publicou nada e que ela já fez tudo o que podia fazer. Rafael diz que se ele abre a boca e conta tudo, mas Carolina interrompe ele e pergunta se o fotógrafo está ameaçando ela. Rafael diz que sim e pergunta se ela vai encarar e sai do quarto. No saguão do hotel, Carolina vai atrás de Rafael e diz que se ela obrigar Leila a postar, ela vai assumir a culpa, mas revela que vai usar Lorena Domingos para espalhar as fotos. Yasmin, então, recebe a ligação de Carolina e fica chocada. A Megera revela que tem uma exclusiva para ela e diz que vai mandar as fotos, mas que ninguém pode saber que foi ela quem mandou. Lorena aparece e pergunta por que Yasmin tá tão animada. A comparsa mostra a foto e Lorena pergunta quem passou a notícia, mas Yasmin não revela. No Uruguai, Carol diz que tá feito para Rafael. Elisa aparece e diz que está pronta. Carolina então diz que vai fechar a reserva e sai. Jenny chega no apartamento de Floresval e diz que Maristela avisou que Jacira já está saindo do salão faz uma meia hora. Janaína diz que ferrou e corre para o salão. No salão, Jenny e Jana chegam e Jacira logo pergunta onde elas estavam. Jennifer diz que elas estavam na casa de Floresval, já que Wesley não consegue subir até lá. Jacira e Janaína vão embora e Maristela e Jennifer comemoram o plano. Na mansão, Sofia diz que está muito cansada
e revela que vai se deitar e sobe. Lili então pergunta como foi o médico. Germano diz que o doutor acha bom contar a verdade para Sofia, mas que tem que ser tudo tranquilo, e revela que ele quer falar hoje mesmo, e diz que assim ele já volta para o bairro de Fátima. Lili então entra no seu quarto e Eusébia, que estava arrumando, vai falar com ela e diz que torcia para Lili ser feliz com Rafael, mas que ver ela com Germano é muito melhor. Lili explica que era tudo um teatro, mas diz que a farsa vai acabar. Eusébia diz que Lili não parece muito feliz. Wesley e Floresval chegam na casa de Rosângela e Wesley diz que estava com Janaína e Floresval explica tudo. Wesley diz que ninguém vai ficar sabendo, mas Rosângela fica meio receosa e diz que mesmo assim tá errado, e espera que Jacira não fique sabendo de nada. Na Excalibur, Clara chega e convida Adélia para tomar um chopp depois do trabalho. Adélia aceita. Clara então fala que Arthur levou um par de chifres. Nem Max nem Adélia entende e Clara mostra a matéria no Neotop. Na revista, os funcionários veem as fotos no Neotop e ficam desconfiados de Leila. A menina se revolta e diz que eles estão loucos. Lu diz que Leila é a única que teria motivo e acesso às fotos para vazá-las. Leila diz que não publicou nada. Maria então mostra para a mãe o que foi publicado no Neotop e Dorinha vê e vai ligar para Zé Pedro. O advogado então entra na sala de Germano e mostra a matéria de Elisa e Rafael. Ele fica furioso e fala para Zé Pedro tirar isso do ar e processar Lorena Domingos. Mas antes, diz que eles têm que descobrir quem foi que mandou as fotos para ela. Na casa de Dorinha, Carolina vai entregando os presentes do Uruguai. Dorinha diz que tá louca para saber das fofocas e diz que virou viral. Carolina diz que o pior é que essa história acabou sendo boa para Elisa, mas a megera logo revela que ela não fez nada e que realmente só dormiu. Dorinha diz que sabia que Carol não ia deixar barato e que ela se vingou com estilo. Carol, chorando, diz que agora Arthur sabe o gosto de ser traído. Ela ainda revela que não ia publicar as fotos, mas que Rafael ficou pressionando ela e acabou expondo Elisa demais. Dorinha diz que na verdade a irmã fez um favor para a ruiva. Elisa chega em casa e diz que teve uns probleminhas na viagem. Carlinhos e Daisy abraçam a irmã e dizem que estão com saudades. Gilda então pede para Arriscado levar as crianças para a escola. Eles saem e Gilda pergunta que cara é essa e o que aconteceu. Elisa desaba no choro e diz que deu tudo errado. No apartamento de Arthur, Cida se assusta ao ver o bonitão e pergunta se ele não devia estar no Uruguai. Arthur diz que não tinha nada para fazer lá, mas fala que Cida pode tirar a folga e começa a se lembrar de quando pegou Elisa com Rafael na cama. Elisa então vai explicando tudo para Gilda, mas dá certeza que não aconteceu nada com ela e Rafael. Mas revela que Arthur não acredita nela e que ela viu os dois juntos. Gilda pede calma e diz que eles vão se resolver, mas Elisa diz que acha que acabou tudo. Cida diz que não dá para imaginar que Elisa fez isso e que Arthur na verdade está provando do próprio veneno. Arthur diz que foi exatamente o que Carolina disse. Cida diz que aí tem mão da megera. Arthur diz que o fato é que viu os dois na cama e que Rafael é um malandro e Elisa é uma menina que se encanta com tudo que é novo. Cida diz que acredita em Elisa e que se Arthur gosta mesmo de Elisa, ele deveria acreditar nela. Arthur diz que nunca mais vai se apaixonar. Elisa fica com Gilda sentada no chão do Flor do Lácio e Germano chega e abraça a filha. Elisa pergunta como ele ficou sabendo
e Germano diz que viu no site Neotop. Cida entra no quarto de Arthur e avisa que Max chegou. Max então deita na cama com Arthur e tenta animar ele e diz que as fotos dos dois não é nada de escandaloso. Arthur pergunta como ele ficou sabendo e Max diz que viu no site. Mas o bonitão fica chocado e Max tenta consertar a situação. No Flor do Lácio, Germano garante que isso vai sair do ar. Elisa fica furiosa e Germano vê Rafael passando pelo Flor do Lácio e vai atrás dele. Elisa também vai atrás. Germano então chega até o Rafael e dá um soco na cara do fotógrafo que cai no chão. Elisa tenta apartar a briga, mas um fica querendo ir para cima do outro. Germano começa a xingar Rafael, mas ele diz que não aconteceu nada e a ruiva diz que o fotógrafo está falando a verdade. Mas Rafael continua provocando Germano. Elisa então tira o pai de lá e Rafael provoca mais ainda. Sozinho, Rafael que apanhou, mas diz que tá vingado. Em casa, Elisa pede para o pai não brigar mais assim e diz que não aconteceu nada e pede para ele esquecer Rafael. Germano diz que quem vazou as fotos sabia que ia atingir ele. Elisa diz que a única pessoa que ela sabe que queria o mal dela é Carolina e que a única pessoa que também podia ter tirado as fotos era ela. Max pergunta para Arthur se foi Carolina mesmo que mandou essas fotos para o Neotop. Arthur diz que é óbvio e que agora ela deve estar brindando. Arthur ainda diz que tem todas as outras fotos de Elisa e Rafael bem íntimos. Max diz que ele tem razão. Arthur se pergunta por que Elisa foi fazer isso com ele. E ainda diz que transformou Elisa. Na sala, Hugo chega e vê a filha triste e pergunta se a filha ainda está assim por causa de Fabinho. E revela que vai passar. Sandra diz que nem vendo Elisa pagando mico na internet animou ela e revela que Elisa traiu Arthur com Rafael. A maluca ainda diz que ela poderia estar bombando ao invés de estar com o coração partido. Hugo diz que prefere ver a filha feliz. Sandra diz que só provando para todo mundo que Sofia é mau caráter que aí sim Fabinho vai voltar para ela. No laboratório, Débora vai falando com Sandra no telefone e revela que a análise sai no dia seguinte, mas que elas precisam ter calma. Cassandra diz que Fabinho tem cada irmã e conta para Débora o que aconteceu no Uruguai. Débora vê a foto e diz que Elisa está na cama de Rafael. E no mesmo momento, Fabinho entra e escuta. Na revista, Carolina chega e diz que a viagem foi ótima, mas pergunta para Leila por que as fotos que ela enviou foram para o Neotop. Leila diz que não tem nada a ver e que não foi ela que vazou. Germano então chega na revista furioso e diz que a megera deve explicações para ele. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!